timaço do Na Cara Pra Bater. Que bom estar de volta aqui com vocês para tomar esse cafezinho aqui e bater esse papo que vale ouro, né? Faz falta. Tô de volta e vamos lá. Assunto de hoje está bem legal. A gente fala do GAO, Grau de Alavancagem Operacional. Conhece esse indicador? Vai conhecer se não conhece. E se conhece, a gente vai se aprofundar ainda mais. É um indicador que é pouco falado, pouco divulgado, porém eu gosto bastante dele, né? E utilizo muito ele nos estudos dos papéis das empresas que eu quero trazer para a carteira aqui do canal. Então a gente vai entender aqui como é que é a fórmula, como é que se aplica, como é que se interpreta, como é que se lê esse indicador e tá bacana. Vamos lá que tá bem legal. Então, como ninguém aqui está ficando mais jovem, meu nome é Fábio, eu falo aqui do Rio de Janeiro e vamos para esse bate-papo aqui que está prometendo hoje. Antes disso, interrompendo um pouquinho aqui o nosso bate-papo, você que ainda não é inscrito no canal, aperte esse botão e venha fazer parte desse timaço de fera. Tá sempre com a gente, batendo esse papo, tomando esse cafezinho. É só apertar aí, dar esse curtir pra gente, que a gente vai crescer e aparecer. Deixa seu like aí, beleza? Tem aquele amigo, aquele parente que curte esse assunto que a gente tem aqui, que gosta desse bate-papo, compartilha o vídeo lá com eles e quem sabe eles não vão vir para cá fazer parte desse timaço e tomar esse cafezinho aqui com a gente, ok? Agora sim, meus amigos, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse indicador aí chamado grau de alavancagem operacional. Se perguntando aí agora, Fábio, e esse GAU, né? Vamos lá, o grau de alavancagem operacional é a variação, tá, da receita das vendas da empresa no lucro operacional como base, né, disso tudo, o custo fixo. Como assim, Fábio? Quanto maior é esse custo fixo, né, maior é o impacto da receita das vendas dessa empresa no seu lucro operacional. Imagina, já brincou de alavanca, né? Quando você era criança, ou seja, você colocava uma pedra, uma madeira em cima, a latinha do lado e você pulava aqui e a latinha subia, ok? Vamos pensar nessa mesma alavanca, só que a base dessa alavanca, aquela pedra, é o custo fixo. E a latinha é o lucro operacional. E a receita é você, quando era criança e pulava na ponta dessa alavanca. Então a latinha ela subia. Quanto maior é a base, o custo fixo, a pedra que você colocava embaixo da alavanca, da madeira, quando você, que é a venda, pulava, né, exercia força desse lado da alavanca, a latinha, que era o lucro operacional, disparava. Então, quanto maior, tá, o custo fixo, né, a base dessa alavanca, maior é o impacto da variação da venda, seja a venda aumentando ou seja a venda diminuindo no lucro operacional, né? Quanto mais força ali a receita de venda aumentando ou diminuindo tem desse lado da alavanca, maior o impacto no lucro operacional. Então, esse é o conceito de Gauss, grau de alavancagem operacional. Mas a gente vai entender melhor isso aqui. E desculpa o exemplo, mas foi esse que veio na minha cabeça e espero que você tenha entendido. Mas vamos dar uma aprofundada aqui. Acho que o que deve estar passando pela sua cabeça agora é qual é a funcionalidade do GAU, né? Como é que eu aplico ele. A gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem o GAU com variação e a gente tem o GAU sem variação. Grau de alavancagem com variação e o grau de alavancagem sem variação. A variação, para você entender, é quando a gente mede dois exercícios, né? Então a gente tem lá o exercício de 2019, né, as vendas da empresa no ano de 2019, e a gente quer ver ela em relação a 2020. Então tem uma variação. De 2019 a venda ou ela aumenta ou ela cai. Então isso é uma variação de venda. E o GAU nos permite olhar um único exercício, né, e um exercício comparado com a projeção de um outro exercício. Mas a gente vai entrar no detalhe aqui e você vai entender melhor. Fica tranquilo. GAU sem variação. A fórmula dele é o EBIT, né, ou o lucro operacional sobre o lucro bruto. Então, você consegue entender o peso do custo fixo em relação ao custo variável. E isso te permite observar o quanto de perda de receita
uma empresa ela suportaria sem dar um prejuízo operacional. Tá? Nos permite olhar ali, no momento de crise ou de uma dificuldade financeira dessa empresa, o quanto de receita ela suportaria ter, né, de queda, né? Quanto que ela suportaria perder de receita e ainda assim ela não dá um prejuízo operacional. Um GAL, quando a gente faz essa equação de EBIT sobre lucro bruto, se for um GAL menor do que 10, quer dizer que essa empresa ela é muito alavancada, ou seja, o custo fixo dela é muito elevado, o que dá a ela uma pouca elasticidade quando ela perde receita. Ela é mais frágil. Então, numa queda não muito significativa da sua receita, ela já dá prejuízo operacional. Agora, quando a gente tem um GAL acima de 30%, a gente já tem uma empresa mais elástica, né? Ela permite uma perda significativa de receita e ainda assim ela não apresenta prejuízo operacional, ela continua dando um lucro operacional. Então, esses dois números é uma referência, né? Um GAL abaixo de 10% é uma empresa com pouca elasticidade, mais frágil diante de uma crise financeira. E um GAL acima de 30%, ele é uma margem, um colchão de segurança dessa empresa, ela é mais elástica, né? Ela suporta uma perda significativa da sua receita e ainda assim ela apresenta lucro operacional. Eu falei para você que não é complexo. Agora a gente vai falar do GAL com variação. Então vamos lá, tá? Viu? Tá dando para pegar, a gente está conseguindo. Não é complexo o GAL, né? O grau de alavancagem operacional. A gente vai falar dele agora com variação. Então a fórmula dele é variação percentual do EBIT dividido pela variação percentual do lucro bruto. Você fala, Fábio, complicou tudo. Não, imagina que uma empresa ela cresceu, né, a receita dela de um ano para o outro em 15%. E o lucro bruto dela cresceu 40% do ano para o outro. Você vai pegar o 15% e dividir pelo 40%, entendeu? Então é a variação percentual do EBIT com a variação percentual do lucro bruto. É isso. E o resultado disso é o seguinte: você vai saber quanto que 1% de aumento ou de diminuição, de queda de uma receita de venda da empresa, ela vai impactar diretamente no lucro operacional em relação ao grau de alavancagem do custo fixo dela. Então, o resultado que você tirar dessa operação matemática, ele vai falar o grau de alavancagem do custo fixo dessa empresa, tá? E aí você vai ter uma ideia de quanto, se eu aumentar 1% na venda da minha empresa, quantos por cento eu vou ter de lucro operacional e quanto de 1%, se cair minha venda, eu vou ter de queda no meu lucro operacional. Entendendo que quanto maior o grau de alavancagem for, né, no caso de 1% de aumento numa receita, ele pode dar 3, 4% de aumento do lucro operacional, tá? É risco, é isso que eu estou falando para você. Quanto maior o grau de alavancagem operacional, maior é o risco, porém maior o seu retorno. Só que o contrário também é verdadeiro. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Agora, vamos colocar, para você absorver ainda mais esse conhecimento, ele na prática aqui. E aí você vai entender um pouquinho melhor. A gente vai ver a Magazine Luiza, do setor de varejo, e vai ver a Sanepar, do setor de saneamento, né? Como que é o grau de alavancagem desses dois setores? Quem trabalha mais endividado, quem trabalha menos endividado não, né? Quem tem um maior custo fixo, né? Trabalha com custo fixo mais elevado, quem trabalha com custo fixo menor, né? Menos elevado. Vamos dar uma olhadinha lá que vocês vão entender o que na prática o grau de alavancagem operacional com variação e o grau de alavancagem
sem variação. Vamos lá, começar por Magazine Luiza. Vamos começar ali pelo GAL com variação. Então, se eu pegar a variação do EBIT, tá? Que é o do exercício do ano de 2018 com o exercício do ano de 2019, e dividir pelo mesmo período pela variação do lucro bruto, eu chego ao valor de 3,31. E o que significa, Fábio? Se eu aumentar a receita de venda em 1% da Magazine Luiza, você vai ter um impacto no aumento do lucro operacional de 3,31%. Se eu aumentar em 10%, né, no caso, uma receita de venda da Magazine Luiza, o seu lucro operacional ele vai aumentar em 33,10%. Então, esse é o efeito do grau de alavancagem operacional da Magazine Luiza. Então, o custo fixo, o peso do custo fixo em relação ao custo variável, ele ocasiona, né, essa pressão da venda, do aumento de venda da Magazine Luiza no lucro operacional da empresa. Só que o oposto também é verdadeiro. Se ela tiver essa perda, né, na sua receita, esse peso também ele serve para quando a receita cai em 10%. Então, se cair em 10% a receita, vai cair também em 33,10% o seu lucro operacional. Por isso que ele é um grau de risco, né? Ele pode ser para frente ou ele pode ser para trás, entendeu? E aí, quando você pega para fazer o cálculo do GAL sem variação, para você saber qual é o colchão da Magazine Luiza, quanto que ela suportaria de perda, tá? Sem dar prejuízo, né? Continuando dando lucro, ela dá 23%, que é o EBIT sobre o lucro bruto. Então dá 23%. A Magazine Luiza ela suporta uma perda nas suas receitas de até 23%. Tá? Até 23% ela ainda consegue apresentar lucro operacional. Acima disso, aí já começa a apresentar um prejuízo, né, operacional. Lembra lá que maior do que 10 é um índice de elasticidade bom. Então a Magazine está acima, tem um grau de alavancagem operacional acima de 10%. Então ela não está o custo fixo dela não é tão elevado, né? Não pesa tanto ao ponto de fragilizar ela no momento mais difícil financeiro, no momento de crise. Então agora a gente vai lá para o Sanepar, né? Então vamos falar um pouquinho agora da Sanepar, vamos fazer esse mesmo estudo, depois vamos comparar um setor com o outro. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio, vamos começar com o GAL com variação, tá? Então o GAL com variação da Sanepar, lembrando a fórmula aqui mais uma vez, que é a variação do EBIT dividido pela variação do lucro bruto, tá? Se a gente fizer essa equação com o período de 2019 em relação ao de 2018 em relação ao 2019, nós vamos chegar ao resultado de 0,75. A mesma coisa. Então, o que quer dizer agora? Que se eu aumentar o lucro, a receita, mentira, o lucro não, a receita, né, a venda, né, da Sanepar em 1%, o impacto que eu vou ter no lucro operacional é de 0,75%. Ou seja, o custo fixo ele pesa menos em relação ao custo variável da Sanepar. Então essa alavanca ela é curtinha, né? Então 1% que eu aumento de receita vai gerar um impacto de 0,75% no lucro operacional. É uma empresa menos alavancada do que a Magazine que a gente estava falando agora, tá? E se você for fazer o GAL sem variação, que é o EBIT dividido pelo lucro bruto, você vai chegar a 57%. Então o colchão, né, da Sanepar é muito maior do que o da Magazine Luiza também. Então ela suporta uma perda de até 57% das suas receitas, com a mesma estrutura que ela está ali, né, de capital. Ela suportaria 57% de perda da sua receita sem dar prejuízo, ainda dando lucro operacional. Acima disso, ela apresentaria um lucro operacional negativo. Então você vê que ela é menos alavancada e ela é mais estável, né? Ela aguenta
passar por uma crise ou por uma dificuldade financeira, ela tem mais colchão para suportar uma perda do que a Magazine Luiza. O setor de saneamento, né, ele é menos alavancado do que o setor de varejo. O custo fixo, né, alavancado operacionalmente, que a gente está falando aqui, né, o custo fixo do setor, né, de saneamento, ele exige menos do que o do varejo. Então, dá para você olhar também, né, ter essa visão e colocar setor, o que você quer trazer mais para sua carteira, né? Você quer trazer um risco maior, né, para sua carteira, para buscar uma rentabilidade maior, ou você deseja uma segurança maior, empresas menos alavancadas, menos arriscada dentro da sua carteira. Você consegue, através do grau de alavancagem operacional, a enxergar essas oportunidades, tá bom? Então a conclusão aí do indicador, né, é que você consegue identificar a sua carteira, qual é o grau de alavancagem operacional que as empresas da sua carteira têm, né? Se elas são mais arriscadas, se elas são menos arriscadas, se elas são mais alavancadas ou menos alavancadas, né? Então dá para você verificar através desse indicador. Mais uma vez, eu agradeço demais que vocês estiveram comigo até agora. Espero ter tirado esse conhecimento daqui, levado ele até aí, né? E até a próxima. O que eu posso deixar agora é um grande e forte abraço. Tchau, tchau, pessoal!